Pronto. Bom, gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma revisão, que no caso será uma revisão geral, né? De tudo que a gente viu durante esse ano. O Enem já está bem aí. Então, eu trouxe alguns possíveis assuntos que podem cair, como também alertar para algumas mudanças que vêm ocorrendo nos 2 últimos anos. A primeira delas é: o Enem ele deixou de ser mais uma prova de decoreba, ou seja, conteudista, ou seja, você tem que saber na ponta da língua o conteúdo, e passou a ser mais interpretativo. O que é bom, né? Porque por mais que você não tenha o domínio do conteúdo, por mais que você não saiba, em suma, o que está se tratando, mas você tem a noção de interpretar o que está se passando. Outra informação importante é estar por dentro da atualidade, ou seja, saber o que está acontecendo na política em relação ao meio ambiente, em relação às mudanças climáticas. Então, isso não só irá te ajudar em história para entender o passado, o presente e o possível futuro, como também várias questões do Enem. E entender também que quando a gente faz o Enem, ele cobra algumas habilidades. Então, é bom a gente também estar por dentro dessas habilidades e principalmente em relação a questões que são consideradas fáceis. Então, Fernanda, como é que eu vou saber qual questão são consideradas fáceis? Por exemplo, história do Brasil. Quando se trata da escravidão, a questão ela vem contextualizada com conteúdos passados, mas que podem implicar no presente, né? E que antes o presente é o nosso futuro que estamos vivendo hoje. Então, saber associar, saber ter essa noção em relação ao que está acontecendo e associar com o passado é importante para você entender a questão. Então, é importante lembrar vocês em relação à interpretação, tá deixando de ser decoreba. Então, por mais que você não entenda, por mais que você não saiba do que se trata a questão, ou até mesmo já ouviu falar, mas não tem na ponta da língua o conteúdo, mas você vai saber se desenrolar, o que é importante. Só que, em relação a essas mudanças, principalmente depois dos anos de 2018, 2019, a gente tem alguns pontos negativos. Quais são deles? Alguns conteúdos que a gente tinha certeza que iria cair, não caíram e possivelmente não irão cair. Por quê? Porque vai contra os preceitos da política hoje, né? Do governo que estamos vivendo hoje. Como, por exemplo, ditadura militar, são assuntos que não vai mais cair, são possíveis de cair. Questões de gêneros, regimes autoritários, ou seja, são situações da história do Brasil que é importante, mas que o Enem retirou justamente por conta desse conflito em relação ao governo. Então, melhor não mexer, né? Não é nem mexer, digamos assim, que as pessoas tenham conhecimento do que aconteceu para o que está acontecendo. Então, esses são alguns assuntos que não devem mais cair no Enem. Então, de antemão, a gente não, vocês, né, que vão prestar o Enem, tem que ter em mente a questão de palavras que caem em questões, palavras que são consideradas difíceis ou que não estão presentes no nosso vocabulário. Então, é importante você rever questões do Enem, dos 3 últimos Enems no máximo, né, 2018, 2019, 2020, e ver as palavras que mais caem, os significados delas e ir anotando. Porque à medida que você vai anotando, o seu cérebro, o seu cérebro ele guarda na memória a longo prazo. Então, não estou dizendo que você vai decorar tal palavra, mas a partir do momento que você faz a questão, vê aquela palavra que não está no seu cotidiano, que você não tem contato, você anota o significado e vai lhe ajudar mais ainda a interpretar a questão. Mais uma vez, deixou de ser decoreba, passou a ser interpretativa. Então, é mais essencial ainda fazer essa revisão de palavras, ter um vocabulário mais rico para quando chegar alguma questão, uma palavra que vocês não têm conhecimento, mas com o estudo, com a revisão, com as pesquisas em relação ao dicionário, em relação às questões, vocês vão ter mais desenvoltura para responder a questão. Como, por exemplo, a palavra alteridade. Alteridade ela é uma palavra que cai muito em relação à história.
pode ser história do Brasil, história geral. E o que significa alteridade? Teve um Enem, que, salvo engano, acho que foi o 2014 ou 2015, em que uma questão, a resposta era somente a palavra alteridade. Então, quem não soubesse o significado da palavra alteridade, não saberia de fato a resposta correta. Então, mais uma vez reforçando, peguem aqui a caneta de vocês, a gente vai trabalhar algumas questões do Enem 2019, 2020, e eu deixarei como para vocês estudarem, revisarem mais, pegando a prova de 2018 e fazendo esse relativo com as questões de 2019 e 2020. Fernando, o que pode cair? Então, vamos lá. O que sempre cai na prova, hein? Apesar desse novo governo, apesar dessas novas mudanças, o que sempre vai cair é a questão indígena. Então, o que eu devo lembrar da questão indígena? Vamos voltar lá para 1500, onde eles disseram que descobriram o Brasil, né? Por que eu falo com sarcasmo em relação a descobriram? Porque quando eles chegaram aqui, os índios já estavam. Então, quando eles dizem, descobrimos o Brasil, ou seja, como se ele estivesse perdido, é como se não tivesse ninguém aqui. Quando, na verdade, a gente tinha um povo com suas etnias, com suas culturas, com sua religião, com seu modo de viver, seu modo de vestir, que foi totalmente alterado. Então, bem aí a gente já vê o que é a palavra alteridade. Alteridade é aquilo que é próprio do ser. Por exemplo, os portugueses chegaram, ignoraram toda a vida, toda a cultura, toda a religião dos indígenas e passaram a fazer com que eles seguissem a religião deles, né? O catolicismo, enfim, não respeitaram a alteridade deles, não respeitaram o seu modo de ser. Então, outro fato importante em relação à questão indígena é que os índios eles ficaram conhecidos como pessoas que são preguiçosas, porque vamos fazer vamos lembrar aqui lá no começo das aulas, né? Quando os portugueses chegaram, eles escravizaram os índios. Por quê? Porque eles tinham que ter pessoas para extrair o pau-brasil. Então, os índios que não tinham contato com outras pessoas aceitavam, principalmente em relação ao escambo, que era a troca, em que os portugueses eles davam produtos que para eles não tinham valor, mas pelos índios não conhecerem, não terem contato, achavam que era de grande valor. Então, eles trabalhavam em troca de nada, né? Então, eles, por muito tempo, foram enganados, foram escravizados. Muitos deles morreram em relação a doenças que foram doenças, mazelas, que foram trazidas pelos portugueses, pois eles passavam muitos meses navegando, né? Então, quando Portugal lançou as expedições marítimas, eles tinham o objetivo deles era encontrar o mercado do Oriente, né? De especiarias, né? Que era o que vendia, que era o que tinha lucro. Então, quando eles saíram em busca da Índia, eles acabaram topando com o Brasil. Tanto é que eles botaram o nome de índios por causa que eles achavam que eles tinham chegado à Índia, quando na verdade é o Brasil, né? Então, com toda essa logística aí de navegação, os portugueses contraíam doenças. E os índios, por eles não terem anticorpos, então eles acabaram morrendo. Então, os portugueses eles foram responsáveis pela extinção da maioria de várias etnias indígenas que tinham no Brasil. Então, hoje são muito conhecidos os Tupi-Guarani, eu esqueço muito as outras etnias, se vocês souberem, podem falar, mas foram sendo extintas. Então, se você for fazer um levantamento em relação às etnias que existem hoje, para as que estavam aqui quando o Brasil foi descoberto, a gente vê essa diminuição drástica da população indígena. Outro fato, voltando, né, para a questão dos índios serem chamados de preguiçosos. Por que eles eram chamados de preguiçosos? Porque eles foram trocados pelos africanos, que é outro assunto que cai muito, que a gente vai já comentar. Então, os africanos, eles passaram a ser os escravizados e os indígenas não foram mais necessários. Não que eles deixaram de ser escravizados, mas para muitas atividades eles não foram necessários. Por quê? Porque quando começou o tráfico negreiro,
Portugal, né, os portugueses, iam lá escravizar, eles sabiam exatamente o local em que eles iam encontrar escravos especializados. Como assim especializados? Eram escravos que já sabiam trabalhar na cana-de-açúcar, já tinham controle de máquinas de moer, essas coisas. Então, eles já tinham essa especialização. Então, os portugueses, eles não faziam viagem à toa, eles já sabiam aonde eles iam encontrar, já tinham contatos para saber qual era o melhor lugar. E tem a questão também que hoje em dia somos tratadas em relação à questão dos negros, em que eles querem muito justificar que os negros como eu posso dizer, se odiavam. E por isso a gente também tem que odiar os negros, o que é loucura. Então, por que eles se odiavam? Porque eles querem justificar as guerras que existiam. Só que as guerras que existiam entre eles eram guerras tribais, não eram guerras por cor, né? O que acontecia do tráfico, né? Que eles eram escravizados porque eles tinham a cor negra, então eles, pelo direito divino, eles tinham que ser escravizados, né, para alcançar a salvação. E teve várias suposições, levantamentos que eles fizeram de dizerem que os escravos eles eram, como eu posso dizer essa palavra sem ser tão dura, mas a comparava a Satanás, e que merecia o castigo, e que o trabalho pesado era necessário para que eles absolvessem desse pecado que já nascia com eles. Então, assim, os africanos, eles tinham também a sua origem, eles tinham a sua cultura, e foi totalmente negada quando vieram para o Brasil. Então, outro fato importante é que o Brasil, ele foi o país país da América que mais importou escravos. E foi o último a acabar com a escravidão. Então, não necessariamente acabou de fato, porque continua ali por debaixo dos panos, né, com Dom Pedro. Então, em relação aos negros, aos africanos, se a gente for falar, por exemplo, da África, a gente não imagina que a África tem vários países, né? A gente só vê a África como sendo uma coisa única, né? Algo como se fosse somente negros e acabou, como se não tivesse diversas culturas, diversas etnias, diversos países. Então, quando eles vieram escravizados naquele período, os portugueses, né? Quando começou a ter a abolição da escravidão em vários países, como ele foi o último, ele foi percebendo que se ocorresse no Brasil, eles iam ter que os escravos poderiam recorrer, né, pedindo seus documentos, pedindo indenização. Então, para que isso não acontecesse, eles destruíram documentos desses escravizados. Assim, eles não sabem de onde vieram. Então, a maioria dos escravizados daquela época, passando de geração em geração, não conseguiu dizer exatamente de que local da África eles tinham vindo, porque esses documentos tinham sido destruídos, justamente para que eles não tivessem nenhum problema de indenizar esses escravos. Outra coisa é o endeusamento da princesa Isabel. Por que o endeusamento da princesa Isabel? Porque ela assinou, né, a lei lá, né, que abolia a escravidão, que na verdade não foi assim. A gente viu lá nas primeiras aulas que os escravos, eles conseguiam fugir, né? Eles conseguiam eles mesmos ter a liberdade deles, o que não foi totalmente mérito da princesa Isabel, e mesmo assim não foi nem um pouco mérito dela, porque ela foi praticamente forçada. Lógico que saiu muito caro essa abolição da escravidão, porque eles perderam mão de obra bastante, né? E não era da vontade deles. Então, como falei, o Brasil ele foi o último país a acabar com a escravidão. Então, foi por muita resistência, por muita luta dos próprios escravizados, muitos morreram. Para fingir que eles estavam começando com a abolição da escravidão, eles começaram com algumas leis, como a lei dos sexagenários, que é a que libertava pessoas mais de 60 anos, o que não ocorria porque a maioria não conseguia chegar nem a 60 anos, com tanto trabalho pesado. Outra questão também
outra lei também era de libertar os filhos de escravos, né? O que basicamente não ocorria, porque a maioria das mães abortavam, porque não queria que os filhos sofressem o que eles passavam, que sabia que eles iam ser escravos também, que a lei não estava do lado deles, sabe? Eles tinham essa noção. Então, com isso, muitos conseguiram se libertar, foram para os quilombos. Dentro desses quilombos, a gente tem como figura bastante conhecida Zumbi e Dandara dos Palmares. Então, são representantes dos africanos negros escravizados que lutaram pela sua liberdade. Então, não foi a princesa Isabel que libertou os escravos. Foram anos de lutas e, mesmo assim, depois disso, continuou sendo anos de lutas. Outra coisa, né, em relação aos escravos. O Brasil, ele é um país escravista. O que é ser um país escravista? Tem que precisar ter duas coisas. Os escravos, eles precisam ser, ou melhor, eles precisam representar uma parte significativa da população, ou seja, a maior parte da população tem que ser de escravos, e a outra é que esses escravizados, eles têm que estar sempre envolvidos na atividade econômica mais importante, como, por exemplo, na cana-de-açúcar, no cultivo do café, do ouro. Então, os escravos, eles sempre estavam na atividade econômica mais importante. Então, com isso, o Brasil, ele é um país, ele foi e ainda é, digamos assim, posso estar sendo muito equivocada, um país escravista, mas digamos que escravista hoje como, Fernanda? Em várias situações em relação aos negros que ainda perdura até hoje, de casos ocorridos passados, que fica muito por dentro dos panos hoje, mas que tem ainda uma grande resistência por parte de várias pessoas em relação aos negros estarem disseminando a sua religião. Apesar do Brasil ser um país laico, tem muito preconceito em relação às suas vestimentas, em relação aos seus cultos, enfim, a gente vê isso, né? Outra coisa importante em relação à religião é o sincretismo religioso. O sincretismo religioso é uma palavra que pode cair muito no Enem em relação a questões de escravidão. Então, o que era esse sincretismo religioso? Na época, eles tinham os seus deuses, né? Eles tinham a sua religião. Então, quando eles vieram para cá, eles eram obrigados a serem católicos, né? A adorar, a fazer tudo que a religião católica mandava. Então, o que eles faziam? Eles associavam um santo a uma divindade deles. Então, por exemplo, eles adoravam eles adoravam Nossa Senhora, dizendo que era para eles pensarem que eles estavam adorando Nossa Senhora, quando na verdade eles associaram com uma divindade deles e estavam adorando eles. Então faziam esse sincretismo religioso, ou seja, misturavam as religiões, porque nessa época eles não podiam praticar seus cultos religiosos. Então, mais uma vez, eles eram considerados inferiores. Então, os negros, eles são inferiores e Deus falou que eles têm que ser escravizados. Então, nessa época, a igreja ela tinha muito, como eu posso dizer, muita influência na escravidão, porque afirmava que eles realmente tinham que ser escravizados porque eles eram negros. Então, esses são alguns conteúdos que podem cair no Enem de várias formas. Vou até mostrar como caiu no ano de 2019, 2020, para a gente entender mais. Reforçando, pegue aí o caderno de vocês, uma folha, um papel, para ir anotando algumas palavras que surgem na questão ou mesmo nas alternativas, que já aumenta o vocabulário de vocês. Eu vi uma pergunta, deixa eu ver aqui, antes de eu começar as questões. Professora, com essas novas notícias que saíram hoje, você acha que pode alterar muito o conteúdo cobrado? Júlia, né? Júlia Bressan. Quais foram essas novas notícias hoje? Acho que eu não me atualizei do hoje. O que já disseram? Pode ligar o áudio para falar.
A Júlia ainda tá na sala? Que mais de 20 questões foram alteradas. Provavelmente sim, porque assim, a gente vê o quanto o Brasil, em questão de minutos, está mudando várias coisas, né? Principalmente em relação ao atual governo. Então, se você vê, você tem que saber em relação ao atual governo. O que ele prega, o que está acontecendo para tá mudando essas questões. O que antes caía, o que no passado acontecia que pode influenciar na política de hoje, no governo de hoje. Entendeu? Então, a gente pode ver a questão do protestantismo. O protestantismo pode cair muito em relação à reforma protestante. Então, a gente vê em relação à reforma protestante que teve essa quebra no período que os portugueses vieram, né? Que eles realmente colonizaram o Brasil, estava tendo várias discussões em relação à religião, né? Por que a Igreja Católica fazia isso, aquilo, por que eles não tinham contato com a Bíblia, então por que eles não podiam ler a Bíblia, porque somente os papas, né, tinham esse direito. Então tudo estava começando a ser questionado no mundo. Então, por esse questionamento, os católicos foram perdendo fiéis, o que fez com que eles viessem para o Brasil. Então, estava tendo a reforma protestante. Então, é importante ler um pouco sobre a reforma protestante para essa prova, porque a gente vê que o atual governo também vai mais para o protestantismo. Então é bom, apesar desse atual governo estar sendo assim um caos, mas é bom vendo essas adaptações que estão ocorrendo, essas mudanças, na verdade, para entender exatamente o porquê dessas alterações, principalmente em relação a essas questões do Enem. Nanda, Ligando aqui, tá mas muito baixo. Ou, estava me. não sei se é só pra mim. Ah, agora ficou bom. Eu peço desculpas. Estava ligando aqui, eu não. Deixa eu ver só o que a Júlia botou aqui. Mais de 20 questões para alterar, que vai ter a cara do atual governo, como eu falei. Então, eles estão deixando de ser mais conteudista para ser interpretativo. Ou seja, eles não vão colocar de fato conteúdo de ditadura militar, nem questões de gênero, e muito menos de regimes autoritários. Então, já fica aí a dica para essas questões que foram alteradas. Gente, estão me ligando. É a minha mãe. Então, me dão só um minutinho para me falar aqui com ela no WhatsApp, para que eu não possa atender. Só um minuto, tá? Enquanto a Nanda falava com a mãe dela, referente ao que o Bolsonaro falou e tudo mais, eu acho que assim, vocês precisam ir para a prova com uma mente muito aberta, sabe? Tipo, de tudo que vocês podem encontrar, assim, sabe? Eu sei que muitas das vezes a gente pode encontrar algumas questões que fujam dos nossos ideais, do que a gente acredita, do que a gente realmente quer que seja assim, mas vocês têm que entender que vocês estão ali porque vocês querem passar, entendeu? Então, assim, se aparecer alguma questão que vocês vejam que, bom, não é isso que eu acredito, mas é isso que eles querem que seja, então vão lá e marcam a que vocês têm certeza que é a que ele quer, sabe? Se ele realmente teve esse controle, revisou as questões e tudo mais, é bom vocês irem com essa mente aberta, sabe? Olha, se realmente tiver, vocês têm que ser cautelosos, porque assim, pode ser que seja uma questão ideológica voltada ao governo, mas também pode ser que seja uma questão ideológica que seja contra, sabe? Mas geralmente ela sempre vai estar ali aliada com o governo, sabe? Nunca vai ser uma crítica, assim. Vocês têm que pensar, assim, tipo, nossa, o que ele quer que eu coloque aqui? Sei que muitas das vezes vai fugir total da nossa ideologia, do que a gente acredita, mas vocês têm que ir com a mente aberta que vocês estão ali porque vocês querem passar, entendeu? Tem que ir com essa mente abertíssima, assim. Sei que às vezes é meio difícil, é complicado, mas
Tem que saber que vocês estão ali porque vocês querem passar. Eu acho que é isso mesmo que a Gabi falou. Eu acho que não vai ser algo tão crítico que nem sempre foi, sabe? Com as questões que são questão homofóbica, essas coisas. Eu acho que não vai ter tanto como era antigamente. Eu acho que vai ser algo mais tranquilo, assim, sabe? Fugindo dessas questões. Eles não vão mesmo aprofundar muito, não. Pode continuar, Ana. Não, tudo bem, eu agradeço que eu tive aqui. Sim, é muito interessante o comentário da Júlia, porque a gente vê realmente muitas coisas mudando, e a gente vê isso no Enem. Então, várias coisas que antes eram cobradas, hoje não estão por sendo cobradas. Então, bem aí a gente já analisa por que tais assuntos não estão sendo cobrados. É porque pode estar querendo evidenciar alguma coisa do atual governo. Então, como a Vi falou, tem que ir com a mente aberta, não para ser sua opinião, mas para você entender como o atual governo quer que você responda tal questão. É irônico, né? Eu sei, mas como alguns ditados dizem, né? Temos que dançar conforme a música. Então, essa é a dica. Como não está sendo menos conteudista, né? Está sendo mais interpretativo, eu acho que, por mais que não saiba de fato o conteúdo, tem como você conseguir interpretar baseados em fatos e conhecimentos anteriores, né? Conhecimentos prévios que você tem. Só faltar bem aqui, que me tá ligando de novo. Voltei, gente. Agora já não vai mais ligar. Ok. A gente viu algumas possíveis questões, ou melhor, conteúdos que podem cair, então foquem muito na questão indígena, na questão africana, principalmente Brasil Império, né, como tudo foi desenrolado. Governos como Getúlio Vargas, o Plano Collor, Real, né, tipo, como foi sendo em relação à Primeira República, à Segunda República, e por aí vai, tá? É importante dar uma revisada nesses conteúdos. Tive agora para as questões, eu não sei se chegou alguma mensagem. Chegou, Vi, alguma mensagem? Como assim, Nanda? Uma mensagem? No chat? Enquanto eu estava. Não. Não, né? Vocês querem. É melhor dar um zoom? Vocês estão enxergando direitinho? Nossa, acho que agora eu dei zoom demais. Tá enxergando, Nanda? Tá bom. Menos um pouquinho. Isso, assim. Pronto. Então, ok. Essa é uma questão do. Eu não vou lembrar se é 2019 ou se é 2020, mas todas as questões que eu trouxe aqui foi referente a 2019 e 2020, tá? Posso passar essa informação com o slide, para vocês se situarem, se quiserem procurar na prova e por aí vai. Então, essa questão é a questão 79. Ela começa o seguinte: trata da Declaração de Salamanca de 1994. A lei traz o seguinte: acreditamos e proclamamos que toda criança tem direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem. Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas
Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades. Antes de passar para a questão, a gente tem que fazer a análise do que o texto está trazendo. É uma declaração em que vem dizer que toda criança tem direito à educação e que o sistema educacional deve atender todas as necessidades dessas crianças. Entendido o que o texto, né, a ideia do texto, a gente vai para o que a questão pede. Como signatário da declaração citada, o signatário é o Brasil, que assinou, né, essa declaração. Então, o Brasil comprometeu-se com a elaboração de políticas públicas educacionais que contemplem a... Pode colocar nas alternativas, Pri. Vi? Tá. Então, criação de privilégios. Vamos analisar. Criação de privilégios. O que são privilégios? É você ter privilégios sobre outras pessoas. O que a declaração não traz, né? Porque são direitos de todos. Então, toda criança tem direito à educação. E, para isso, o governo tem que criar o sistema educacional tem que ser adaptável para todas as crianças que são diferentes, que têm contextos diferentes, que vem de zona pobre, que vem de zona rica, e por aí vai. Então, criação de privilégios, não. Então, ele não traz essa criação de privilégios. 2, contenção dos gastos. O texto ele não trata de contenção dos gastos. Ele fala que os sistemas educacionais deveriam ser designados, né, e programas educacionais deveriam ser implementados, mas em nenhum momento trata de gastos. Então, não é a letra B. Letra C, pluralidade dos sujeitos. A palavra pluralidade. Pluralidade é o oposto de singular, né? Então, plural é que não... como eu posso dizer, o conceito está na ponta da língua, não sabe. É essa diversidade de pessoas, né? A diversidade das crianças. Então, está sendo a pluralidade dos sujeitos, ou seja, a diversidade dessas crianças, que é o que realmente o texto trata, porque ele vem dizer que toda criança tem direito à educação. Então, trabalha essa pluralidade dos sujeitos. Padronização do currículo. Não está tendo nenhuma padronização do currículo, ou seja, que do currículo da escola tem que ter tais políticas, ou como eu posso dizer, mudanças, né, para atender a criança. Não está ocorrendo essa padronização do currículo, não é isso que a declaração traz. E a última letra é valorização da meritocracia. Claro que não, né? O que é meritocracia? Meritocracia é eu dizer que, por exemplo, eu nasci numa família em que eu tive pai e mãe morando junto, que me sustentaram, que eu tive a oportunidade de estudar, e eu chego lá na hora e digo que foi por mérito meu. Então, nenhuma política deve ser criada para ser de meritocracia, porque vai contra a política, né? Então, não, essa questão está totalmente equivocada em relação a essa valorização da meritocracia. Então, não tem essa valorização. Então, a resposta correta é a pluralidade dos sujeitos. Uma palavra para guardar: pluralidade e meritocracia. Ok? Próxima questão. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos, 57%. Então, é na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como local em que os adeptos das religiões de matriz africana são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. Tá aí uma palavra para vocês anotarem, que significa paramentados.
paramentados é vestido, ornado. Então, eles têm um tipo de vestimenta e que causa essa discriminação em relação a esse tipo de vestimenta, porque, segundo a população, não está de acordo. Então, eles acabam sofrendo preconceito. Então, esse texto, ele vem informar em relação às manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas. O que é matrizes africanas? De origem africana, ou seja, as religiões que existem, que tem na África. Então, o que a questão pede? As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática. O que é uma sociedade laica? É a que não tem uma religião oficial. O Brasil é um país laico, né? Não tem nenhuma religião. Você pode ser de qualquer religião e não vai ter nenhuma influência em relação à política. Então, a sociedade do Brasil é laica. E democrática, né? Democracia em relação ao povo. Então, o que pede? As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática, porque assegura as expressões multiculturais, totalmente contra, né? Porque aqui o texto está tratando de manifestações discriminatórias. Então, se são manifestações discriminatórias em vários locais, então não estão assegurando essas expressões multiculturais. Quando, na verdade, é o contrário, né? Letra B. Promovem a diversidade de etnias? Também não. Por quê? A gente vê lá no começo que trata que fala a maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matriz africanas ocorrem em locais públicos. Então, matrizes africanas são etnias, são origens africanas, que são religiões provenientes de várias pessoas, de várias culturas na África. Então, não promovem essa diversidade. E sim, vou até botar uma palavra pode ser meio estranha, mas possa se encaixar, que é extinção, né, dessa diversidade de etnias, porque esse preconceito fica limitando as pessoas de praticarem seus cultos religiosos e por aí vai. Letra C. Falseiam os dogmas teológicos. Falseiam os dogmas teológicos. Dogmas, né? São preceitos. Teológicos é estudo de Deus. Então, eles falseiam os dogmas teológicos? Não. O texto ele não trata nada disso. Letra D. Eles estimulam os rituais sincréticos? Não. Sincréticos, eu... Nanda. Tá mudo? Agora voltou. Até onde vocês não me ouviram? A letra D? Foi a letra D. A letra D? Uhum. Sim, a letra D estimula os rituais sincréticos. A gente viu já no começo, eu já estava até esquecendo, que eu contei para vocês, que eu tratei do sincretismo religioso, que é justamente essa mistura de religião. Como é que eles faziam essa mistura de religiões? Eles adoravam Nossa Senhora, quando na verdade eles estavam adorando alguma divindade da religião deles. Por que eles faziam isso? Porque eles não podiam praticar a sua religião, porque eles tinham que seguir o catolicismo. Então eles meio que criaram, né, isso para poder continuarem com seus cultos religiosos, mesmo por tanta opressão. Então, estimula os rituais sincréticos? Não, não estimula. Letra E. Restringem a liberdade de credo. O que é credo? Credo é crença. Restringir é inibir, proibir, digamos assim. Então, restringem a liberdade de credo, essa é a alternativa correta, porque eles estão essa discriminação, esse preconceito,
está literalmente restringindo, oprimindo a liberdade de crença das matrizes africanas, de religiões de matrizes africanas. Então, a resposta correta dessa questão é a letra E. Então, a gente vê que essa questão é uma questão da escravidão, que vem totalmente contextualizada, mas que, fazendo uma interpretação, não basta necessariamente saber na ponta da língua o conteúdo de escravidão. Mas, fazendo uma interpretação, você consegue analisar cada questão. E também tem palavras difíceis, palavras que não estão no vocabulário, como dogmas teológicos, rituais sincréticos, credo. Então, são palavras que alguns podem não saber o significado, mas outros podem, né? Então, vai muito disso e é muito bom estar vendo as questões para estar anotando as palavras que não são do seu conhecimento. Próxima questão. A próxima questão, a gente vê que é um artigo da Constituição, só que de 1824, não é da nossa Constituição atual. Então, ele traz aqui o artigo 90, 92 e os seus incisos. Vamos ler pouco a pouco, até porque, né, a linguagem é muito diferente da linguagem atual, mas que é fácil de interpretar. Então, artigo 90. As nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais das províncias serão feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de províncias e estes os representantes da nação em província. Então, o que esse artigo 90 está dizendo? Que para serem nomeados deputados, senadores na Assembleia Geral, a massa dos cidadãos ativos, eles tinham que eleger alguém, para esse alguém reeleger quem seria essa representação, ou seja, quem seriam os deputados. Então, você votava para eleger alguém, para essa pessoa eleger outro. Então, não era um voto direto, é um voto indireto. Próximo. Artigo 92. Então, ele trata, né, como é feita a eleição. E o artigo 92 já vem dizer quem são os excluídos de votar nas assembleias paroquiais. Primeiro, inciso primeiro, os menores de 25 anos, nos quais se não compreendem os casados, os oficiais militares, que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e os clérigos de ordens sacras. Então, são excluídos os menores de 25 anos, só não compreende as pessoas menores de 25 anos que são casadas, oficiais militares que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e os clérigos de ordens sacras. O segundo inciso exclui de votar nas assembleias paroquiais os filhos de famílias que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem a ofícios públicos. Então, se ele não tiver nenhum ofício público e ainda morar com seu pai, ele não pode votar. O terceiro inciso traz o seguinte: os criados de servir, em cuja classe não entram os guarda-livros e primeiros caixeiros das casas de comércio, os criados da Casa Imperial que não forem de galão branco, e os administradores das fazendas rurais e fábricas, ou seja, todos os trabalhadores para os brancos não podiam votar. O quarto inciso diz: os religiosos e quaisquer que vivem em comunidade claustral. O que é comunidade claustral? É você viver em monge, retirado, para orar, enfim. Então, claustral, daí que vem a palavra lugar fechado, pequeno, que eles se retiram. Então, esses religiosos que vivem nesses locais não tiverem renda líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio e emprego. Então, se a gente ver aqui, ó, esse último inciso, ele praticamente exclui quase toda a população. O que esse último inciso diz? Pobre não pode votar. Porque 100 mil réis, transformando para agora, né, em reais, chega a quase meio milhão de reais.
Então, durante um ano, você ter essa renda líquida não era para todos. Então, o voto era muito para poucos, principalmente para os ricos, para os que podiam, né? Então, a questão diz o seguinte: de acordo com os artigos do dispositivo legal, o que é dispositivo legal? É a lei. Apresentado, o sistema eleitoral instituído no início do Império é marcado pelo: letra A, representação popular e sigilo individual? Lógico que não. Não estava tendo uma representação popular, né? Nem tinha sigilo individual. Você não votava e a pessoa não sabia seu voto. Fê, você caiu de novo. Militares, de família. Você caiu de novo. Pra mim, você tá travada, não sei pra pessoal. Você tá Eu caí em que parte? Voltou. Será que é a minha Não sei se só pra internet? mim ou se pro pessoal também. Eu vou mudar aqui para minha da rede móvel, tá? Acho que deve ser do Wi-Fi. Espera só um momento. Oi? Melhorou? Agora sim. Espero que seja só a internet. Então tá, a letra A, representação popular e sigilo individual. Não, não tinha sigilo. Tinha que votar e representação popular não tinha. Ou seja, você votava em um para esse representar outro, e para votar nessa pessoa que ia representar outro, tinha todos esses incisos, todas essas restrições de quem eram os excluídos de votar. Letra B, voto indireto e perfil censitário. O que é perfil censitário? O que é censitário, né? É o voto que depende da renda. E é o que realmente acontecia. No inciso 5 diz o quê? Os que não tiverem renda líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio e emprego, não podiam votar. Então, voto indireto. Por que indireto? Porque os que podiam votar, eles votavam para um representante, e esse representante que ia escolher quem ia ser os deputados, que ia ter essas nomeações. Então, a resposta correta é a B, voto indireto e perfil censitário. Mais uma vez, censitário depende de renda. Letra C, liberdade pública e abertura política. Abertura política não, era tudo fechado, não tinha essa questão de saberem o que estava acontecendo, era totalmente fechado, não era aberto para o público saber. Ética partidária e supervisão estatal. Não tinha essa supervisão estatal, ou melhor, o artigo, texto trazido, não trata da supervisão estatal, ou seja, como eles supervisionavam em relação às eleições. Então, não é a letra D, e a letra E também não era de caráter liberal e sistema parlamentar. Então, a resposta correta é voto indireto e perfil censitário. Próxima questão. Aqui, ó, temos agora a história geral da África. A gente vai ver aqui, mais uma vez, sobre os africanos. Só que como trata, né, cada questão. A arte pré-histórica africana foi incontestavelmente um veículo de mensagens pedagógicas e sociais. Os San, que constitui hoje o povo mais próximo da realidade das representações rupestres, né, pinturas rupestres, aquelas que lá na pré-história, que eram desenhadas em paredes, pintadas. Das representações rupestres, afirmam que seus antepassados lhes explicaram sua visão do mundo a partir desse gigantesco livro de imagens que são as galerias.
A educação dos povos que desconhecem a escrita está baseada, sobretudo, na imagem e no som, ou seja, no audiovisual. Essa última frase, né, da educação dos povos que desconhecem a escrita, ela é importante, principalmente para entender o que a questão vai pedir, porque trata que aquilo que a gente não tem contato de escrita, a gente somente tem a imagem e o som, ou seja, o audiovisual. Então, de acordo com o texto, a arte mencionada, ou seja, a arte rupestre, é importante para os povos que a cultivam por colaborar para ou a transmissão dos saberes acumulados. De cara, essa é a resposta correta. Então, vários anos, as culturas, os saberes, sempre foram passados através de pinturas, através de várias formas que eles iam encontrando, que os povos vão encontrando para passar adiante. Por exemplo, se eu estudo muito e encontro a cura para a AIDS ou para o câncer, né, e guardo para mim, essa informação vai morrer comigo. Eu não vou colocar ela adiante. Então, o que eu tenho que fazer é colocar adiante esses saberes acumulados, fazer essa transmissão para que as pessoas futuras que chegarem terem contato também com esse saber. Então, de acordo com o texto, essa arte mencionada, ou seja, a arte rupestre, é importante para os povos que a cultivam por colaborar para a transmissão dos saberes acumulados. Expansão da propriedade individual? Não está falando de expansão. Ruptura da disciplina hierárquica? Não, hierarquia, né? Por exemplo, explicar a hierarquia na minha casa, a minha mãe está acima de mim. Provavelmente na casa de vocês também. Então, é uma hierarquia de poder. O presidente está acima dos deputados, digamos assim. Então, não tem essa ruptura da disciplina de hierarquia, porque temos hierarquia sempre. Surgimento dos laços familiares. Não trata de laços familiares. Rejeição de práticas exógenas. O que são exógenas? É algo que é exterior. Então, a gente não tem essa rejeição de práticas exógenas, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente tem os saberes acumulados daqui, a gente recebe os saberes acumulados de lá. Então, não tem essa rejeição de práticas exógenas. Então, a resposta correta é a letra A, transmissão de saberes acumulados. Então, a gente vê que é uma questão de caráter fácil, que vale muito ponto. Então, são questões que vão prestar muita atenção. A próxima questão também é uma questão em relação à escravidão. Vamos entender por quê. O fenômeno histórico conhecido como tráfico de coles, ou cules, esteve associado diretamente ao período que vai do final da década de 1840 até o ano de 1874, quando milhares de chineses foram encaminhados principalmente para Cuba e Peru, e muitos abusos no recrutamento de mão de obra foram identificados. O tráfico de cules, ou em outros termos, o transporte por meios coativos de mão de obra de um lugar para outro, foi comparado ao tráfico africano de escravos por muitos periodistas e analistas do século XIX. Então, o que o texto está trazendo? Ele está comparando esse tráfico de coles, ou de cules, né, com o tráfico negreiro, ou seja, o tráfico negreiro, eles não iam por conta própria, eles não iam pela vontade deles, eram traficados, eles eram coativos aquilo, por meios coativos eles eram levados cativos. E a mesma coisa em relação ao tráfico de coles em relação a esses chineses que foram encaminhados para Cuba e Peru. Lógico, em relação com muitos abusos no recrutamento de mão de obra. Então, a questão pergunta o quê? A comparação mencionada no texto foi possível em razão da seguinte característica. Então, ele faz faz a comparação do tráfico de coles com o tráfico negreiro, ou seja, o tráfico africano. Então, ele quer saber o quê? Essa comparação no texto foi possível em razão da seguinte característica. O que faz com que essa comparação seja devidamente, de fato, comparável, né? Letra A, oferta de contrato formal? Não, eles não tinham um contrato formal, eles não assinavam, vou trabalhar tanto tempo, sob tais condições. Não tinham um contrato formal. Então, não. B, origem étnica dos grupos,
origem étnica dos grupos de trabalhadores. Não, a gente vê que não tem essa questão de origem étnica, né? Até porque o tráfico negreiro eram africanos, esse tráfico de povos eram chineses e por aí vai. Então, não tem essa em relação à origem. Não dá para ver a alternativa? Baixa mais um pouquinho, Vi, por favor. Certo. Letra C. Conhecimento das tarefas desenvolvidas. Eles não tinham conhecimento do que eles iam fazer, eles eram ativos, eles iam presos, cativos e não sabiam nada que eles iam fazer, não sabiam qual era o trabalho que eles tinham. Então, eles não tinham esse conhecimento das tarefas desenvolvidas. Letra D. Controle opressivo das vidas dos indivíduos. Essa é a resposta correta, porque eles tinham controle de opressão, né, em relação a esses indivíduos, eles não iam por conta própria, eles não tinham um contrato formal, então eles controlavam opressivamente a vida deles, o que fizeram com que ocorresse esse tráfico, tanto de negros, de africanos, quanto esse outro, que é o tráfico de curas. Então, a resposta correta é a D. A letra E está errada porque diz que é investimento requerido dos empregadores. Não está tendo investimento nenhum. Eles estão indo escravizados, né? Digamos assim. Não estão indo porque eles querem ou porque está tendo investimento dos empregadores. Por exemplo, eles estão indo trabalhar em uma mina. Que o dono dessa mina não está investindo para trazer essas pessoas. Então, não tem investimento. Então, a resposta correta é a letra D. Controle opressivo das vidas dos indivíduos. A próxima questão trata da Companhia de Jesus no Brasil, ou seja, dos jesuítas. Fazendo um parênteses em relação aos jesuítas, eles são como eu posso dizer, os católicos que vieram para o Brasil, né, a fim de conseguirem mais fiéis. Então, com isso, eles iam catequizar os indígenas, né, que aqui estavam, e que para eles eram mais fáceis para catequizar. Porque na concepção deles, eles não tinham educação e que eles eram a salvação deles, para que eles conseguissem entender o que eles falavam e tudo mais. Então, a questão 73 diz o seguinte: porque todos confessamos não se poder viver sem alguns escravos que busquem a lenha e a água e façam cada dia o pão que se come, e outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas, máxime sendo tão poucos, né, ou seja, muito poucos jesuítas, que seria necessário deixar as confissões e tudo mais, ou seja, deixar todo o trabalho que eles tinham de missão de lado. Então, parece-me que a Companhia de Jesus, ou seja, a Companhia de Jesus era que ficava em Portugal, deve ter e adquirir escravos, justamente por meios que as constituições permitem, quando puder, para nossos colégios e casas de meninos. Então, isso aqui foi uma carta que esses jesuítas fizeram para a Companhia de Jesus, os quais eles exigiam, como eles falam, escravos, para que eles façam o trabalho de buscar lenha, a água, o pão de cada dia, porque se eles fossem fazer isso também, eles não iam conseguir cumprir a missão deles, que era realizar as confissões e tudo mais. Então, o texto diz, a questão diz o seguinte: o texto explicita, ou seja, deixa claro, premissas da expansão ultramarina portuguesa, ao buscar justificar a propagação do ideário cristão? Não. Essa carta, eles não estavam tratando da propagação do ideário cristão, e sim exigindo escravos, né, para fazer os serviços o serviço pesado, que para eles não poderiam fazer, porque eles tinham outras coisas para fazer. Letra B, valorização do trabalho braçal? Não, porque se eles valorizassem o trabalho braçal, eles realizavam suas atividades. O que não é o que eles estavam pedindo na carta. Letra C, a adoção do cativeiro na colônia. Essa é a resposta correta. Ou seja, eles queriam escravos, e para eles terem esses escravos trabalhando, então tinha que ter essa adoção do cativeiro na colônia,
para eles fazerem serviço braçal para eles. Para então, eles realizarem as missões. Então, a resposta correta é a C. Adesão ao ascetismo contemplativo. Ascetismo, se eu não me engano, é a abstenção dos prazeres físicos. Eu acho que é a abstenção dos prazeres físicos. Então, não era essa adesão a essa abstenção dos prazeres físicos, né, contemplativos, e sim a exigência de terem escravos. Letra E. Alfabetização dos indígenas nas missões? Não. Isso era uma das atribuições deles, mas não era isso que eles exigiam na carta. Então, a resposta é a letra C. Adoção do cativeiro na colônia. A próxima questão. A questão 52, ela traz o seguinte, né? Isso a gente vê na referência, é a escravidão, farinha e tráfico atlântico. Um novo olhar sobre as relações entre o Rio de Janeiro e Benguela. Vamos ler o texto para entender. Então, a gente já sabe que trata de escravidão, algum produto, que é a farinha, e o tráfico atlântico, que diz: o processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil, ou seja, pelos indígenas, antes da chegada de portugueses e de africanos, que a gente sabe que antes dos africanos virem, os indígenas foram escravizados, e quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas já estavam. Então, eles não descobriram o Brasil já existia, eles só descobriram aí o novo mundo viajando para conseguir mais especiarias e por aí vai. Então, entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada. Então, o que antes era algum processo, digamos, pouco, né? Assim, ele foi aumentando esse processo. Então, na questão da colonização portuguesa, a produção da farinha ela foi sendo aperfeiçoada e ampliada. Então, ela tornou-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Então, com a consolidação do comércio atlântico, em suas diferentes conexões, a farinha ela atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Então, o que antes se tinha produzindo aqui, com o comércio atlântico, né, passou a ser consumido em outros lugares. Questão diz, considerando a formação da expansão ultramarina... Eu passei a questão errada. Tá. Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente a... Então, o que esse produto, na história, o que ele exemplifica? O que ele traz, né? Então, a gente sabe que era um produto que, assim que os portugueses chegaram, os indígenas já faziam, né? Então, foi sendo disseminado até com o comércio atlântico ser levado para outros lugares. Então, o que essa formação do espaço, o que esse produto, né, exemplifica? Difusão de hábitos alimentares, de cara, essa é a resposta correta. Porque exatamente teve essa difusão, ou seja, ocorreu essa ligação, né, de produtos fora do Brasil. Então, teve essa difusão de hábitos alimentares, o que antes eles não comiam farinha. Então, com o comércio atlântico, esse produto ele passou a ser comercializado em outros lugares, as pessoas começaram também a usufruir da farinha. Então, foi essa difusão de hábitos alimentares. B, disseminação de rituais festivos? Não está tratando de rituais e muito menos de disseminação, sim dessa difusão de hábitos alimentares. C, ampliação dos saberes autóctones. Saberes autóctones. Eu não vou saber dizer ao certo para vocês autóctones agora, mas fica para vocês verem o significado. Se verem aí, coloque aqui no chat. Então, não era essa ampliação desses saberes. D, apropriação de costumes guerreiros. Não estava tendo essa apropriação de costumes, e sim a difusão de costumes, de hábitos que aqui estavam sendo disseminados e que passou a ser
diversificação de oferendas religiosas, o texto não trata nada de religião. Então, não é a letra E. A resposta correta é a letra A, difusão de hábitos alimentares. Então, ao longo do processo de colonização portuguesa, né, autoctone, que é natural da região ou território que habita. Então, não é ampliação dos saberes autoctones. Ou seja, não está ampliando esse saber de lá, está sendo difundido, desculpa. Então, anote aí, gente, autoctones. Pode cair. Então, ao longo desse processo de colonização portuguesa, o comércio ele tomou o Atlântico, né, um espaço de conexões entre Europa, América e África. Então, a chegada da farinha de mandioca, através desse comércio transatlântico, aos mercados africanos, exemplifica que as relações estabelecidas, né, que ocorreram nessa época, permitiram a difusão desses hábitos alimentares. Então, a letra A. Próxima questão. Ó, a gente viu durante as aulas em relação a várias revoltas, né? Por muito tempo tivemos muitas revoltas, desde o Brasil colônia até o segundo reinado, que tiveram muitas revoltas. Então, esse aqui trata da revolta da vacina. Eu devo saber exatamente como faz a revolta da vacina? Não tem como tu ter tudo na mente, mas tem que saber pelo menos do que se tratou a revolta da vacina. Então, vamos ler. A revolta da vacina, em 1904, mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava a participação nas decisões políticas, defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. A questão diz, a mobilização analisada, então essa mobilização, essa revolta, representou um alerta. Na medida em que a ação popular questionava o quê? A alta de preços? Não trata de aumento de nada. Então, não é a alta de preços. B. A política clientelística. O que é essa política, né, clientelista? Clientelista é a troca de bens e serviços por apoio político. Então, não era a questão da política clientelista. Então, não é a B. Letra C. As reformas urbanas. A revolta da vacina, ela foi um dos principais movimentos urbanos ocorridos durante a Primeira República. Só que, apesar de ocorrer, né, no contexto das reformas urbanas de Pereira Passos, é importante lembrar que elas não foram causadas pelas reformas em si, mas sim pela forma autoritária como eles foram conduzidos. Então, não foi, apesar de ser uma revolta de reformas urbanas, não foi necessariamente em relação às reformas urbanas. Letra D, o arbítrio governamental é essa questão. Arbítrio é decisão dependente apenas da vontade. Então, foi em relação a essa forma autoritária, como elas foram conduzidas, que gerou essa revolta. Então, a questão correta é a letra D. Letra E, as práticas eleitorais, não trata disso. Então, a resposta certa é D, o arbítrio governamental. Essa é a última? Ó. Pensava que já tinha mais. Bom, gente, é isso. Eu trouxe essas questões do Enem 2019, 2020, para vocês verem mais ou menos que não caiu ditadura, que não caiu alguns conteúdos que a gente poderia ter certeza que iria cair pelo menos uma ou duas questões, mas infelizmente não caiu. E é importante lembrar, em questão da interpretação, ver as palavrinhas lá que não conhecem ou que não sabem o significado, para ir aumentando o seu vocabulário e ajudar muito na prova, não só nas questões de história, mas de filosofia, de sociologia, de geografia, até porque tudo está interligado, né? A gente não pode ver história sem associar a geografia, sem associar a filosofia, até porque tudo estava ocorrendo ao mesmo tempo.
Então, a gente sempre tem que ter essa mente mais ampla para tudo que está acontecendo, principalmente no presente. Então, foque nas questões do que pede, analise em relação ao atual governo, o que vocês têm em mente, o que vocês sabem, qual é a sua posição. E em relação à redação também, a gente nunca vai pela questão da opinião, mas busque sempre tratar a sua opinião de forma que não seja vista como algo que está indo contra o governo. Isso é importante, apesar de eu não ser professora de redação. Bom, fica aí à vontade para vocês falarem, conversarem, distrair um pouco. Eu sei que foi muita coisa, tem muita coisa, mas espero que, de fato, tenha ajudado a entender mais sobre a questão indígena, sobre a questão africana e as questões como realmente eles cobram muito questão indígena e questão africana. Ai, gente, eu que agradeço vocês. Foi um ano muito desafiador para mim também. Muito importante ter dado aulas de história para vocês. Espero que vocês consigam responder a prova, tenham bastante atenção, interpretem. Não vão muito pela questão de conteúdo, interpretem bem, vejam essa. Não esquecem, vou deixar aqui para vocês. Peguem a prova de 2018. A prova de 2018 foi a única que eu não peguei as questões, justamente para vocês fazerem essa análise de anotar palavras, ver se tem palavras de 2018 que já foram repetidas em 2019, 2020. Ah, mas só em história? Não. Essas palavras podem ser tratadas também em outras disciplinas, em outras áreas. Então, é importante estar tendo isso em mente. Não como algo fechado, mas algo amplo. Eu sei que a Cacá vai dar aula ainda essa semana, aula não, revisão ainda essa semana sobre história geral, e provavelmente ela vai estar reforçando mais ainda sobre essas questões. Agradeço muito a vocês por estarem aqui, espero ter ajudado, espero que se saiam bem na prova. Estarei esperando os resultados, ansiosa também, estarei torcendo muito por vocês, tá bom? Muito obrigada.